Bom, pessoal, só informar que está sendo gravado, né? Depois, como de costume, a gente disponibiliza lá no WhatsApp da sala, né? A gravação. É só lembrar aqui, quem está na aula, que na última aula que nós tivemos, né? Tivemos um problema aí na quarta à tarde, né? E também na quinta de manhã. Eu não estava conseguindo aqui acessar o Teams, mas agora resolveu o problema. E eu tinha pedido pelo seguinte, para os que estavam participando na última aula, né, que pesquisasse, eu tinha até passado um link, né, uma forma de demonstração da fórmula da PG, da soma, né, dos termos da PG, tanto da PG finita como da PG infinita, tá? Então, era possível a gente ter essas fórmulas. E aí começa aqui a demonstração, né? Uma soma inicial, né? Aqui representado por Sn, n termos, né? Que seria a soma de A1 mais A2 mais A3 mais AN. E que depois nós temos no A2 que é A1 vezes Q, o A3 A1 vezes Q ao quadrado, né? Que é da fórmula geral da PG. E que o AN, né? De forma geral, seria o A1 Q elevado a N menos 1, né? Fórmula geral da PG. Bom, podemos dizer que a soma dessa PG será, né, A1 mais A1 vezes Q, A1 Q ao quadrado, A1 Q a terceira, né, sempre partindo do primeiro termo, multiplicado pela razão, um termo a menos, né? Eu tenho o primeiro, o segundo, o terceiro, que seria o quarto termo, né? Então, o quarto termo, ele fica Q a terceira, né? De tal forma que a gente chega aqui, né? Que o A1 vezes Qn menos 2, né? Que seria o, vamos chamar assim, o penúltimo termo, né? E esse aqui que seria o último termo, que é da fórmula geral, né? Então, a soma de todos esses termos, né? Então, aqui está mostrando o seguinte, né? Se a gente pegar essa soma, né? Tanto antes da igualdade e depois e multiplicar tudo por Q, eu vou ter o quê? O primeiro termo lá, que era só o A1, ele vai ficar 1 vezes Q. O outro, que seria o segundo aqui, passaria a ser Q ao quadrado, porque seria A1 vezes Q multiplicado por Q, que é o quadrado. Então, onde era o quadrado vai ficar a terceira, onde era a terceira, a quarta. Aqui vai ficar o n menos 1 e aqui o Q elevado a n, né? Uma vez que eu multiplico aqui por Q elevado a 1. Então, quando eu faço Qn menos 1 multiplicado por Q elevado a 1, né? Conserva a base, somos expoentes, né? Então, n menos 1 mais 1 vai dar n. Tá? Então, esse último termo ficaria assim. E se eu pegar a expressão anterior, né, que é aquela primeira que aparece lá, ela está aqui, ó, e colocasse essa última aqui que eu multipliquei por Q, e subtraísse, né, vamos chamar a equação 1 e equação 2, né, daquela primeira equação, essa segunda equação, subtraindo, aqui ficaria Sn menos Qn, né, ou Q vezes Sn. O que a gente percebe aqui, que a partir do segundo termo, a gente vai cancelando todos, né? A1 vezes Q com A1 vezes Q menos A1 vezes Q, cancela. A1 vezes Q2 menos A1 Q2, A1 Q3 menos A1 Q3, esse aqui, né? Qn menos 1 Qn. O que sobrou aqui, né? Sobrou só o primeiro termo aqui, o A1, e vamos chamar o nosso penúltimo, aliás, o último termo aqui, depois de multiplicado por Q, tá? Então, a gente chegaria a essa fórmula aqui, né? Que o Sn menos QSn igual a 1 vezes Qn menos 1. Aí, a gente colocando os termos comuns aqui em evidência, né? Nós teríamos aqui, né? O Sn 1 menos Q a 1 Qn menos 1. Esse 1 menos Q ou Q menos 1, né? Passaria dividindo aqui. Então, essa seria a fórmula, né? E demonstrado aí, né? Que A1 vezes Q
elevado a n, né? Esse n aqui é um pouquinho para cima, né? Então, é A1 QN menos 1, né? Então, ficaria aqui, né? Q elevado a N menos 1, dividido por Q menos 1, tá? Vamos na próxima aqui. Aí aqui ficou faltando S, agora que eu estou vendo. Mas é a soma dos N, primeiro termo, de uma PG infinita, tá? Então, nós estamos aqui, ó, pegando a mesma fórmula da PG finita, tá? Onde a razão Q, ela tem que ser diferente de 1, porque senão a gente teria um problema aqui, né? Se o Q fosse 1, eu teria 1 menos 1, 0. Eu teria uma divisão por 0, o que é impossível, né? Dentro dos números reais. Então, não existe divisão por 0. Então, essa primeira condição, que o meu Q ele tem que ser diferente de 1, tá? Alguns casos em que a razão Q pertence ao intervalo entre, vamos dizer, diferente de 0, né? Não vai poder ser igual a 0 e nem igual a menos 1, nem igual a mais 1, né? Mas nós temos aqui, né, os valores maiores que menos 1, seria, vamos chamar assim, menos 0,9, menos 0,8, menos 0,5. E aqui, até próximo de 1, né? Poderia ser aqui o meio, 1/3, 1/4, enfim, qualquer valor que fique aqui nesse intervalo, né? Então, ó, verificamos que quando um número de elementos n se aproxima do infinito, né, um valor extremamente alto, que esse n é a potência ali do Q, né? A expressão Qn tende a valor zero, né? Portanto, substituindo Qn por zero na expressão da soma de uma PG finita, teremos uma expressão capaz de determinar as somas da infinita, né? Da PG infinita, né? Com esse intervalo do Q, né? Que seria a razão, de números próximo de menos 1, né? Mas seria ou números fracionários ou números decimais negativos. E aqui os números fracionários ou decimais, né? Entre, vamos chamar aqui 0 e 1, né? Próximo de 1. Então, nessa expressão aqui, a hora que eu substituo esse Q elevado a N por 0, ficaria o quê? A1 vezes menos 1. Seria menos A1 e embaixo o Q menos 1. Se eu multiplicar em cima e embaixo por menos 1, então aqui vai ficar positivo. E aqui vai ficar o quê? Menos Q mais 1, né? Menos Q mais 1 é a mesma coisa que 1 menos Q, né? Só trocar a ordem aí, né? Fazer a comutativa aqui. Como eu multipliquei por menos 1, troco o sinal do 1 e troco o sinal do Q. Então, fica 1 menos Q, tá? Então, esta seria a fórmula. Veja que se a gente comparar lá da PG finita, né? É até uma fórmula mais simples, tá? Aqui eu tentei dar uma explicação, né? Não sei se vocês conseguirão entender, mas para tentar facilitar, né? Aproximação n aproxima do infinito, né? O n é a potência lá, né? Do Q elevado a n. Tende ao valor zero, né? Basta a gente imaginar o quê? O meio, por exemplo, né? Que é um número que está lá entre 0 e 1, né? E o meu n igual a 50 ou 100, né? Eu pus 50, mas deveria ser 100 aqui. Então, eu teria o quê? O meio elevado a 100. No visor da calculadora, aparecerá um número com 31 casas decimais, né? Na verdade, aparece lá, bem pequenininho lá, né? Menos 31, que seria 10 elevado a menos 31, né? Que seria, em outras palavras, 31 casas decimais, né? Seria... se a gente for pensar num número assim, ele teria 38 casas decimais, ou 38, ou 36 zeros aqui. E o 10 a menos 4, que a gente pegou aqui não 100 agora, mas menos 4, para se ter uma ideia, ó, ele teria aqui 1, 2, 3, 4, né? Porque aqui é a parte inteira só que você conta, né?
Então, seria esse número que a gente vê que cada vez mais ele vai se aproximando do zero, né? Principalmente a hora que eu pego esse exemplo do 100, imagine um número desse com 39, né? Ia pegar toda a linha aqui desse slide aqui, né? 39 casas, né? Aliás, 31 casas, né? 31 casas decimais, tá? Então, a gente percebe que é um número muito próximo de zero. Se ele é muito próximo de zero, eu posso igualar a zero, né? Por isso que eu posso pegar. Eu acho que uma maneira, né, é a gente memorizar aquela fórmula anterior, né? Vamos voltar aqui, ó. A gente memorizar essa fórmula, que ela vale para PG finita, né? Que ela é um pouquinho mais ampla, né? Que é o A1 multiplicado por Q elevado a N menos 1, tá? Q elevado a N menos 1 aqui, no menos 1 não é lá em cima, né? Ele é aqui embaixo, tá? Então, A1 Q elevado a N menos 1, dividido por Q menos 1. Então, é o seguinte, né? Se eu substituo isso aqui por zero, então o meu aqui fica negativo e eu multiplicando em cima e embaixo, troco o sinal, né? Então, ficaria 1 menos Q embaixo. E em cima, simplesmente A1, né? Porque ficaria negativo, mas eu vou multiplicar por menos 1. Então, em cima ficaria A1 e aqui troco os sinais, né? Seria 1 menos Q, tá? Então, eu acho assim, memorizando isso e lembrando que esse QN eu posso substituir por zero. Tá? Isso quando eu estiver calculando uma PG infinita, né? Então, na hora que aparecer a expressão da PG, lá com 3 pontinhos no final, vai dar para a gente entender, né, que ela é uma PG infinita, tá? E, no geral, quando acontece isso, a minha razão vai ser um número entre 0 e 1, ou positivo ou negativo, né? Mas vai ser um número ou fracionário ou decimal, ou em forma de fração ou em forma decimal, tá? Isso é que dá sempre uma PG infinita, tá? E as fórmulas são diferentes, né? Como vocês puderam ver aí, tá? Então, essa aqui, ó, que aparece aqui em cima, A1 vezes Q elevado a N menos 1, dividido por Q menos 1. E aqui embaixo, ó, na última linha aqui, eu tenho A1, 1 menos Q, tá? Então, é bem isso que eu precisava estar mostrando aí para vocês. E eu vou aqui parar a gravação, né?